Olá galera, estou aqui para estar falando um pouco sobre o Data Masking, uma nova feature aí que está chegando no SQL Server 2016, tá? O objetivo desse vídeo é fazer um how-to aí, né, bem rápido, de como a gente implementa essa funcionalidade e começa a usar aí no dia a dia, realmente, quando o SQL Server 2016 estiver em produção em nossas bases, tá bom? Bem, então, vamos começar aqui o tutorial. Primeiramente eu vou estar criando nessa base o AdventureWorks, tá? Um usuáriozinho de aplicação. Então, estou criando aqui um usuário app-teste, simulando como se fosse um usuário em que de uma aplicação que vai precisar ler dados de um outro sistema, só que nessa tabela existem ali dados sensíveis, ok? Essa aplicação não pode exatamente ver esse dado, o original dele, né? Ali deveria haver um mascaramento dessa informação. Ele pode ler de forma transparente, porém ele não pode ver o dado real, tá bom? Então eu vou dar aqui um select, um grant, né? Conceder permissão para que ele possa fazer a leitura de 3 tabelas que há nesse banco de dados. Vou dar também uma permissão de grant, desculpa, uma permissão para que ele possa gerar um plano de execução, só para futuramente fazer uma outra abordagem com vocês. Bem, eu estou conectado, né, como DBA desse servidor SQL, e é óbvio, eu sendo o DBA, e não há ainda nenhuma definição de mascaramento dos dados, eu tenho permissão para ver os dados na sua totalidade, o real, né, o dado real. Então aqui existe uma coluna sensível, né, que seria o quanto o cara teve de aumento ali, o rate dele, tá? E aí quem foi essa pessoa, quanto teve. Então esse aqui é um dado um pouco em alguma empresa aí, poderia ser um dado sensível. Uma pessoa, um DBA júnior, talvez não poderia ter a capacidade de estar vendo ter que ver essa informação. Além disso, igual nesse cenário, né, uma outra aplicação não poderia ver esse dado o real mesmo, né? Então, é a partir daí que surge a necessidade de você mascarar os dados. Bem, então como é que a gente começa a implementar isso? Então, a Microsoft implementou, né, dentro da linguagem dela, o Transact SQL, novas funcionalidades, e agora no 2016. Então, para a gente fazer o mascaramento do dado, a gente vai escolher a coluna ao qual a gente quer mascarar ela. Então, vai dar um add masked, ok, with, e aí nós vamos dizer com qual função essa coluna será mascarada, tá bom? Existem 4 formas. Então, por default, ou seja, o que é texto vira XXX, né? Então, se está escrito ABC, vai ficar XXX. E o que é texto o que é número vai virar 0. Outra forma que nós temos a função que nós temos é de e-mail. Então, o e-mail que está lá, vitor, arroba, tal coisa, vai virar um xxx, arroba, tal coisa. Xxx. Eu posso também configurar parcialmente. Então, é o exemplo do cartão de crédito. Eu tenho lá a numeração toda do cartão de crédito. Eu posso dizer, ó, você vai mostrar apenas os 4 primeiros números, o resto você bota xxx, os 4 últimos números você mostra. E uma forma randômica, né, que aí aleatório realmente o que ele vai mostrar. Então nós vamos dar um alter table aqui. Então funcionou com sucesso o comando, né? Estou numa base SQL Server 2016. Se eu voltar aqui e executar essa operação, continuo a visualizar os dados o natural, né, dele, o quanto estava realmente, o que está fisicamente no banco de dados, tá bom? Bem,
Então vamos simular. Abrir uma nova query. E eu vou estar mudando o contexto da minha sessão, simulando como se fosse o usuário app-teste que estivesse rodando essa consulta. Vamos ver o que acontece. Veja só o resultado. Vamos voltar aqui. Vamos rodar como DBA. Ok. Então esse é o dado físico e esse é o resultado mostrando de forma mascarada. Então veja só que bacana, né? Quem foi os top 100 que tiveram os maiores rates? Então o dado é o mesmo, então não mudou o resultado, né? Mas ele mascarou a informação. Então eu vejo que um chefe executivo teve um maior aumento, mas eu não posso afirmar de quanto foi esse aumento, tá bom? Então esse é um exemplo. Bem, não ficou legal a questão do zero ali, né, Vitor? Poxa, eu tinha que... Tem como botar valores assim, sortidos, né? Então a gente pode usar a função randômica, e aqui eu estou definindo para que ele mascare, né, entre uma faixa de 1 a 100. Então, bacana. Configurei. Então, o nosso usuário, olha só que legal. Então é randômico, né, de 1 a 100. Então ele está mostrando lá 2,89, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Veja só, né? O mascaramento é o que eles estão chamando aí de que ele acontece em tempo de execução, né? O resultado é o mesmo, então o cara que teve o maior salário ainda, o maior aumento, né, ainda é o chefe executivo, né? Observe que minha consulta ela faz um top 100 order by rate, então pelo que a gente sabe de SQL era para esse cara não estar aqui no primeiro, né? Mas isso, então o que aconteceu no plano de execução? Ele fez a ordenação e depois ele mascarou os dados, né? Então isso aqui é mascarado a informação, porém a ordenação ela é baseada no dado como está lá fisicamente. Observe, é importante essa abordagem, né? Vamos partir para um outro exemplo aqui, que é o da coluna de e-mail. Vamos alterar a estrutura da tabela, adicionar um mascaramento nela, tá bom? E vamos, primeiro aqui eu com o DBA, o que acontece? Olha como eu visualizo a informação, então can 0@adventureworks, esse é o e-mail do primeiro funcionário aqui, né, no caso, desculpa, da primeira pessoa aqui dessa base de dados. E como é que esse cara, o usuário, opa, como é que o usuário da aplicação ele visualizaria isso? Da aplicação terceira, né? Olha que bacana, kxx@xxx.com, né? É claro que também essa função aqui de mascaramento tem lá suas variações, né? Então, mostra os 2 primeiros caracteres e os 3 últimos caracteres e assim vai, né? Mas o fato é que a gente consegue mascarar de uma maneira bem transparente. Agora,
no SQL Server 2016. Vamos botar aqui o plano de execução para ver o que acontece. Veja só que a gente não tem nenhuma ação aqui, tá? Para a questão do mascaramento. Não aparece pra gente no plano de execução. Tá ok? A gente não tem nada disso aqui no SQL. Então é o que eles chamam aí de on the fly, né? Na hora de mostrar, eles mascaram a informação. Tá bom? Então, pessoal, essa é o nosso vídeo, tá bom? Para a gente mostrar como implementa o data masking. Bem, uma outra agora uma outra permissão que surgiu no SQL Server 2016, tá? Vai ser esse grant unmask. Então, Vitor, essa aplicação que nós estamos falando, que é o app teste, ele agora tem permissão para ver o dado real, né? Então, ele não vai ver mais mascarada a informação, ele vai ver a informação real no banco de dados. Então, a gente vai estar dando um grant unmask to app test. Então, grant unmask para o usuário que a gente quer. Então, o que acontece? Ele passou a ver o dado real. Tá bom, pessoal? Então, é uma nova aí variação no SQL que vai estar surgiu, desculpa, né? Eu posso também, em algum momento, revogar essa permissão. Não, o app teste agora não tem mais permissão para ver o dado real. Então, passa a ficar mascarado. Vamos ver aqui, green. Bem, e vamos ver aqui se dá para a gente dar permissão para ele ver o dado mascarado apenas de uma tabela. Tá? Então nessa tabela, vamos ver. Opa! Não tem como, tá vendo? Não, a gente não tem essa variação de igual a gente faz grant, select, on, tabela tal pro usuário tal. Então, ou o usuário ele vê o dado mascarado ou ele não vê o dado mascarado, tá? Nós não temos aqui a variação, o que é o natural do grant, né? Da permissão em cima de algum objeto, né? Apesar de também a gente pode dar o grant só para uma permissão no total, né? Na sua totalidade, que é o que está acontecendo aqui. Grant unmasking, nesse banco todo, esse cara tem permissão de ver os dados reais e não os dados mascarados. E é isso que está acontecendo. Novamente, revogando. Então bacana, né, pessoal? Uma funcionalidade nova aí do SQL Server 2016. O SQL Server 2016 chegando com muitas features bacanas. Pretendo estar falando bastante sobre esse SQL. E a gente vai também, quem sabe um dia se encontrando aí. Ok? Obrigado aí para vocês que estão assistindo e acompanhem meu blog. Muitas coisas bacanas vão estar vindo.